Muito boa noite a todos. É uma grande satisfação estarmos reunidos de uma forma diferente do tradicional, de podermos, apesar das distâncias, com o apoio da tecnologia, do desenvolvimento humano, estarmos todos reunidos em nome do Cristo, nesta casa que abre as suas portas, mesmo que virtualmente, para nos receber, e podemos conversar a respeito dos ensinamentos trazidos por Kardec e que vem iluminar as nossas vidas. É uma grande alegria, uma grande satisfação. Podemos superar momentos de adversidade, de dificuldade como esse que estamos enfrentando e assim podemos nos reunir em nome do Cristo. E a fim de que possamos desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível, vamos então nos concentrar e fazermos a nossa prece inicial, invocando então as bênçãos do Mestre para este encontro em que nos estamos preparando. Amigo Jesus, Mestre de nossas vidas, nos reunimos em Teu sagrado nome nesta noite para podermos debruçar-nos a respeito das Tuas Escrituras, dos Teus ensinamentos e envolvido nas Tuas brandas luzes, podemos nos envolver um pouco mais em tudo aquilo que pede para nós parcimônia, calma, e desta forma, nos reunindo em Teu nome, estamos todos em íntima sintonia, envolvidos numa só vibração de coração, num só pensamento, a fim de podermos contribuir um pouco para o equilíbrio mundial, fazendo a parte de cada um de nós. Se estivermos reunidos em Teu nome, cada um de nós fazendo a sua parte, não só estaremos evitando um pouco do desequilíbrio, mas estaremos da mesma forma contribuindo para a melhoria do padrão mental mundial. E assim, Mestre, é que em Teu nome, humildemente, nós nos reunimos e pedimos as Tuas bênçãos para estarmos dando início aos trabalhos desta noite. Sê conosco, Senhor, e que assim seja. Muito bem, prezados amigos, eu confesso a todos que é um pouco desconfortável estarmos usando a mesma tecnologia que nos faz reunirmos. É também um pouco mais difícil podemos falar com equipamento eletrônico do que estarmos frente a frente, no calor humano, junto com as pessoas, envolvidos pelo carinho, pelas vibrações, pela luz, pelo envolvimento daquele ambiente gostoso das casas espíritas, que sempre nos acolhem de maneira fraternal, permitindo-nos o desenvolvimento pleno de nossos conhecimentos, de nossos sentimentos, de nossos corações. Mas então, todos nós estamos aqui reunidos e poderemos nos debruçar então, nesses momentos tão desafiadores para todos nós, em características tão positivas, tão benéficas, que nos traz o esclarecimento da doutrina espírita, a fim de que possamos encontrar alento, calma, esperança e amor dentro de nossos corações e enfrentarmos tempos realmente desafiadores para toda a humanidade. Particularmente nessa noite, nós iremos fazer um estudo que está baseado num entendimento de Kardec, que se todos nós tivéssemos a oportunidade de ler, se tivéssemos acesso a esse recurso, nós teríamos a impressão de que o codificador deverá ter escrito talvez esse texto nesse mesmo mês, nesse mesmo ano em que nós estamos enfrentando. Tal a capacidade que tinha o codificador há mais de 150 anos de debruçar-se sobre questões tão importantes, analisar tão profundamente o desenvolvimento da humanidade, que já se fazia tão acelerado já na sua época e que atualmente é ainda num ritmo mais intenso. E se observarmos então esse texto trazido pelo codificador, de fato, dá-nos a impressão de que ele estaria vivenciando os momentos pelo qual o mundo está passando. Então, o texto deste nosso estudo, dessa nossa conversa, é na verdade o mesmo título em que se encontra numa publicação de Kardec, num periódico muito pouco estudado, muito pouco avaliado pelas pessoas, que é a Revista Espírita. Era um periódico que Kardec publicava na sua época
e que foi feito ao longo de 12 anos. E a cada ano os meses correlatos foram todos enfechados então em livros que hoje estão à nossa disposição. Não é muito comum encontrarmos as pessoas que têm em suas casas, mas geralmente nas bibliotecas das casas espíritas podemos encontrar. E desta forma, eu recomendo a todos que tiverem esta possibilidade dentro de suas bibliotecas ou então em suas casas, que procurem esse texto. Na verdade, o Kardec se debruçou sobre esse assunto em 2 momentos. Inicialmente, vamos encontrar a sua referência na Revista Espírita do mês de outubro do ano de 1866, quando então ele publica um texto muito lúcido. O periódico daquele mês foi praticamente todo dedicado ao estudo deste assunto, chamado Os Tempos São Chegados. E encontramos então, naquele mês, a referência a esse texto. 2 anos depois, em 1868, Kardec iria fazer uma releitura desse texto, modificando poucos aspectos, colocando algumas coisas, suprimindo outras, mas especificamente ele enxugaria um pouco o conteúdo que foi apresentado então na Revista Espírita de outubro de 1866, na última parte do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, nos seus 2 últimos capítulos. Começa o penúltimo com o mesmo título, Os Tempos São Chegados, e logo a seguir ele faz um desmembramento do texto com um novo capítulo que ele intitula A Geração Nova. Mas então é exatamente desse final do livro A Gênese que nós vamos conversar, embora particularmente eu gosto mais da forma como ele redigiu ou como ficou a organização do texto, conforme está lá na Revista Espírita. E o que Kardec nos chama atenção naquele instante é que quando ele coloca esse título, Os Tempos São Chegados, nós encontraremos na população 2 posições completamente distintas. Para os incrédulos, quando se fala que os tempos são chegados, eles desdenham, acham que nada vai acontecer, que tudo funciona numa certa mecânica e que as coisas acontecem de forma aleatória, que não há nenhum controle sobre o mundo a não ser aquilo que o homem pensa, faz, a sua forma de agir. Então, para o incrédulo, essas palavras seriam profecias tolas, seriam palavras que não teriam nenhum sentido. Por outro lado, nós encontramos os crentes, aqueles que acreditam em Deus ou em alguma outra coisa, uma força maior, que acreditam na imortalidade da alma, e que para a grande maioria das pessoas que são crentes, falar que os tempos são chegados, eles imaginam que nós teremos algum tipo de cataclismo, de hecatombe, enfim, que o mundo será destruído. Ora, Kardec inicia fazendo então uma análise de que essas 2 posturas elas estão plenamente equivocadas. Porque não se trata nem mesmo do mundo continuar na mesmice em que se encontrava, e nem mesmo da destruição planetária, tal qual muitos poderiam, se não imaginar, até mesmo desejar. Porque algumas pessoas, por sectarismos de seitas, de religiões, imaginam, infelizmente, que quando estamos falando de transformações do mundo, que Deus teria os seus prometidos, os seus privilegiados, e que qualquer um que não estivesse vinculado a tal ou qual religião, eles estariam então fadados a serem aniquilados, ou a serem exilados, condenados a sofrerem eternamente em algo que seria concebido como um verdadeiro inferno. Então eles acham que por estarem seguindo uma ou outra religião, já estariam salvos só por essa razão. Mas então Kardec nos fala, ambos estão errados. Nem o mundo vai continuar estacionado, e nem mesmo o mundo será aniquilado. Deus não tem seus caprichos, Deus não tem raiva, não guarda rancor da humanidade, porque é sua filha, e se encontra em processo de desenvolvimento. Quem de nós, como pais que somos, desejaria que seus filhos passassem por um mal muito grande? Torceríamos para que eles pudessem sofrer, para que eles pudessem pastar realmente no mundo. Nenhum de nós, como pais, desejaria isso. Ora, se isso acontece conosco, que quando um filho nos pede peixe, nós não lhes damos pedra, quanto mais com o nosso Pai que está no céu.
Que desejo teria ele de poder aniquilar a humanidade e a casa onde nós habitamos? Então não é dessa forma que acontece. Historicamente, o mundo passou por diversas transformações, inúmeras, do ponto de vista geológico. O planeta, em 4 bilhões de anos, foi sacudido por movimentações de placas tectônicas, por terremotos, vulcões, maremotos, tsunamis, enfim. O mundo sempre teve momentos de verdadeiro rebuliço. Mas conforme Kardec nos mostra, aquilo era uma acomodação da casa. Era uma preparação do mundo para o que viria, a humanidade. Então, fisicamente, o mundo sempre passou por transformações, assim como nós também fazemos transformações, adaptações em nossas casas. Nós reformamos as nossas residências, nós trocamos um piso, pintamos uma parede, trocamos uma janela, uma porta, quando já não é mais adequado a sua utilização, para algo melhor. Assim também acontece com o mundo. O mundo passa por transformações porque é necessário que esta casa, este orbe onde nós nos encontramos, ele também seja mais produtivo, seja enriquecido, que se transforme numa habitação mais adequada para que nós, a humanidade, possamos nela habitar. Mas não são apenas as transformações físicas pelas quais o mundo passa. Porque o próprio homem, no seu desenvolvimento intelectual, ele é capaz de alterar o mundo em que se encontra. Pelo nosso desenvolvimento, pela nossa inteligência, através do nosso progresso intelectual, nós conseguimos criar equipamentos, nós conseguimos transformar o mundo em que nos encontramos. Nós saneamos pântanos, nós trocamos a vegetação pouco produtiva por algo que possa produzir mais alimentos, nós corrigimos o solo para que possa ser mais produtivo, enfim, nós curamos doenças, a fim de que este mundo em que nós nos encontramos seja também mais propício, seja mais adequado para a nossa vida. Então, sobre os dois pontos de vista, a Terra está em constante transformação. Lenta, é verdade, sob o ponto de vista geológico. Um pouco mais rápido e um pouco mais acanhada nas transformações pelas quais o homem faz. Mas o mundo está em constante transformação. Mas, infelizmente, o progresso moral do homem é muito mais lento do que o progresso intelectual. Nós desenvolvemos a tecnologia, a nossa inteligência nos permite criar primores do ponto de vista tecnológico. Nós temos hoje smartphone, nós temos hoje computadores, tudo isso que permite chegarmos ao conhecimento, que nos permite encurtar as comunicações. Esse próprio encontro é uma prova disso. Mas, ao mesmo tempo, sempre haverá alguém no mundo que consegue observar essas transformações ou esse progresso como uma ferramenta para mau uso. Nós utilizamos o smartphone para as comunicações. Outros utilizam para espalhar más notícias ou então para poder transmitir para outras pessoas arquivos de pedofilia. Nós utilizamos o microcomputador para o trabalho, para acelerar as nossas atividades dentro de casa, enquanto alguns outros utilizam como ferramentas para poder bular aspectos de segurança das outras pessoas, fazendo fraudes, roubando seus dinheiros eletronicamente. Então, o desenvolvimento intelectual do homem é sensível, mas não é acompanhado pelo desenvolvimento moral, infelizmente. E o desenvolvimento moral da humanidade é a soma do desenvolvimento de cada indivíduo. Por isso, quem dita o progresso moral da humanidade somos cada um de nós. Cada um de nós contribui para esse progresso da maneira como está à sua disposição, ou da maneira como consegue fazê-lo. É como se nós tivéssemos que empurrar uma pesada pedra ao morro acima. Algumas pessoas com afinco utilizam toda a sua força para poder empurrar aquele objeto morro acima. Outros acharão que basta colocar um único dedo e fazer de conta que está fazendo força para que os outros pensem que está contribuindo. E enquanto nós agimos dessa forma, com alguns sobrecarregados de trabalho e outros
querendo não fazer o mínimo esforço, a humanidade progride de uma maneira muito lenta, insensível. Porém, é também um progresso incessante. A humanidade continua a progredir. Então Kardec nos fala que a renovação que se aproxima não é uma revolução por estar o mundo sendo sacudido, por estar o mundo sendo transformado fisicamente, mas é exatamente a transformação moral da humanidade que nós estamos vivenciando e que estamos testemunhando e fazendo parte como atores. Kardec coloca em determinado parágrafo uma análise muito lúcida, dizendo então para todos nós: já não são mais as entranhas do mundo que se agitam, mas as entranhas da humanidade. Hoje, por mais que nós tenhamos todo esse progresso tecnológico que nos traz satisfação do ponto de vista das nossas vidas materiais, mas apenas o progresso material não traz o mais importante, a felicidade. Porque para que nós possamos ser felizes, a felicidade é um estado de alma, é um estado de coração, onde ali não penetram nenhum objeto humano. Penetram apenas as amizades, as pessoas, os sentimentos. E por isso, os objetos materiais, as posses dos bens desse mundo, podem apenas satisfazer momentaneamente os nossos olhos, as nossas satisfações. Poderemos ter a falsa impressão de que somos realizados, mas intimamente ainda nos faltará um pedaço. É por isso que os tempos são chegados, conforme nos diz Kardec. Pensemos então agora como isso se correlaciona com a pandemia a qual todos nós estamos enfrentando. É interessante notarmos que aquilo que fez o mundo paralisar é um vírus tão diminuto, tão pequeno, microscópico, e diminuto a tal ponto que nem mesmo através dos instrumentos ópticos, os microscópios tradicionais, nós poderemos ver os vírus. Somente por instrumentos eletrônicos poderemos ter noção de fato de como eles são, de qual é a sua aparência. E a humanidade vinha num ritmo tão frenético nas suas vidas, as nossas vidas, tão aceleradas. Acordávamos, tomávamos café num automatismo para o trabalho, para o estudo, parávamos por poucos tempos, por poucos instantes, para podermos nos alimentar, retornando ao trabalho, às nossas atividades, voltávamos para casa no final do dia, para rever os nossos familiares, trocar poucas palavras. E, na verdade, nós estávamos em casa mais nos preparando para o dia seguinte do que para compartilharmos momentos com aqueles que compartilham conosco da habitação. E, de repente, o ritmo de vida que nós levávamos era o ritmo de propagação de um vírus. Ele se dispersou pelo mundo na velocidade com que as pessoas atravessavam este planeta. Por isso, se espalhou tão rápido. E o vírus se espalhou tão rápido que nos convidou a pararmos as nossas vidas se quiséssemos parar a sua própria propagação. Parece paradoxal, mas aquele diminuto ser nos fez paralisar as nossas vidas para que pudéssemos pensar sobre as nossas vidas. E assim, num ritmo mais lento, um pouco mais fechados, nós pudéssemos paralisar o seu próprio progresso. Algumas pessoas poderiam até pensar que Deus, de vez em quando, poderia nos mandar isso como um castigo. Poderia fazer isso porque estaria cansado da humanidade, ou talvez porque estivesse imaginando que a humanidade estivesse num momento em que deveria ser castigada, que deveria ser alijada, que Deus faria isso para provar o seu poder. Lê do engano. Não há necessidade disso. Porque Deus nos ama. E nos ama num amor tão infinito e poderoso que não quer o nosso mal. O mal não é de origem divina. Tem as origens no próprio pensamento humano. E como nós temos esta propensão ao mal, nós imaginamos que Deus também seria mau.
No instante que conseguimos compreender Deus como um amor puro e pleno, estaremos nos aproximando dele e aprendendo igualmente a amar cada vez mais. Por essa razão, estamos paralisados, estamos trancafiados dentro de nossas casas para podermos refletir a respeito de nossas vidas. E olha como Deus, na verdade, é bom. Porque Ele colocou um vírus que infecta os seres humanos para que nós pudéssemos ficar enclausurados e pensados. Imaginemos se por um acaso, ao invés disso, se tivesse sido uma pandemia com um vírus que aniquilasse as plantações, as vegetações. Sim, porque os seres humanos têm as suas doenças. Sabemos, praticamente todos nós, que os animais também as têm. Mas poucos de nós param para poder pensar que as plantas também são acometidas de doenças. É a função do engenheiro agrônomo estudar o meio de produção das plantas, protegê-las contra as doenças, remediá-las quando necessário. E se por um acaso nós tivéssemos um vírus que, ao invés de contaminar os seres humanos, contaminassem as plantas? Imaginemos em pouco tempo, não tendo mais plantações de milho, de soja, de feijão, de arroz, que não houvesse mais pasto para o gado. Imaginemos, se estamos tão preocupados com a questão da produção de alimentos, a distribuição de riquezas, com tantas coisas, estamos preocupados em não nos contaminarmos. E se em pouco tempo a vegetação produtiva do mundo fosse aniquilada? Se não tivéssemos mais acesso aos recursos alimentares? Pergunto, qual pandemia seria mais catastrófica? A que acomete os seres humanos ou a que destruísse o sistema de produção de alimentos mundial? Deus é misericordioso e dá o remédio ao homem tal qual ele seja mais impulgido a poder remediar, a poder encontrar a cura e a poder passar por processos que mexam diretamente com ele, diminuindo o seu egoísmo. Porque se os recursos alimentares começassem a escassear, nós observaríamos os seres humanos sendo levados a guerrearem entre si pelo alimento cada vez mais escasso. No momento em que todos nós somos trancafiados em nossas casas, os sistemas produtivos param. Sim, é verdade. Mas assim que pudermos sair de nossas casas, retomaremos as nossas vidas. Em outros moldes, em novos patamares, completamente transformados, mas retornaremos. Porque diferentemente das guerras, em que os meios de produção são exterminados, quando pudermos retomar as nossas vidas normais, os meios de produção ali estarão. As máquinas continuarão a existir. O solo continuará fértil. Haverá sementes para podermos plantar e alimentarmos o mundo novamente. Então, o que será sacudido é o mundo humano. Nós é que estamos em processo de sermos transformados. Então, muitos de nós estamos preocupados e divididos na questão da produção econômica ou em salvar vidas. Passamos por verdadeiras comoções. Quem de nós não terá passado no ambiente de trabalho, dentro de sua família, por situações em que estejam envolvidos até mesmo em discussões calorosas, falando a respeito se nós deveremos flexibilizar esse recolhimento para que nós possamos retomar os nossos modos de produção, se nós deveríamos todos sair e apenas alguns grupos ficarem paralisados. Mas um efeito colateral dessa pandemia foi exatamente nós termos agora uma visão que antes não tínhamos. Diversos grupos, diversas pessoas eram invisíveis socialmente. Embora estivessem aos nossos lados, nós não os notávamos. Quantas vezes percebíamos o gari a varrer a rua? Quantos de nós tínhamos noção a que horas o lixeiro passava? Ou de que o trabalho deles era tão imprescindível? Quantos de nós imaginávamos que há pessoas doentes, renais crônicos, outros que precisam passar por tratamentos de quimioterapia,
senão quando essas necessidades batessem às nossas portas. Hoje, não somos mais indiferentes. Todos nós conseguimos imaginar pessoas que estão passando por dificuldades por poderem manter o seu tratamento, outras que não podem paralisar as suas atividades de trabalho porque somos dependentes deles. Alguns estão em sua casa, outros continuam a trabalhar, mas todos estamos nos vendo. A invisibilidade social acabou. Temos agora noções de coisas que outrora não nos preocupávamos. E isso graças a este serzinho diminuto que está ao nosso lado. Nós agora enxergamos. É uma doença que acomete-nos por fora, mas que nos faz enxergar as nossas doenças de dentro. O nosso orgulho, o nosso egoísmo. Porque ao mesmo tempo em que somos tão agradecidos nesse instante, e deveremos ser, pelos profissionais de saúde que estão em escalas de trabalho inimagináveis, que estão com cargas estafantes para poder socorrer aqueles que necessitam, mas ao mesmo tempo estamos aplaudindo os lixeiros que estão na rua. Ambos são fundamentais para a nossa saúde. Os médicos, porque nos livram das doenças. Os lixeiros, porque nos impedem de ficarmos doentes. Socialmente, o reconhecimento é distinto entre uma classe de trabalhadores e a outra, mas ambos são fundamentais, realizando as suas atividades com denodo e fazendo com que nós possamos ter a vida da melhor forma possível. Aplausos para essas categorias todas. Nós estamos nos mobilizando agora em função de sermos mais solidários com outras pessoas que até então não enxergávamos. Havia moradores de rua e alguns poucos que estavam preocupados realmente em poder dar um pouco mais de conforto, de alívio, de alento a todos aqueles que por razões da vida não têm mais um abrigo, não têm mais um lar. E hoje nós nos preocupamos um pouco mais com eles. Todos conseguem observar a presença dessas pessoas ao nosso lado. Mesmo que nós estejamos dentro de nossas casas, nos preocupamos igualmente com o seu bem-estar. Então, de fato, nós deveremos nos preocupar com a produção. Mas a humanidade já passou por tantos dissabores, por tantas guerras, 2 delas de caráter mundial. E após a quase aniquilação de todos os meios produtivos, a economia se recuperou. Nós passamos, até mesmo nesse século, por diversas crises de ordem econômica. E a economia ressurgiu. Mas, dentro de cada lar, haverá sempre uma preocupação com um ente querido, com alguém amado, ou com outra pessoa que esteja à distância, que poderá fazer parte de um grupo de risco, ou de alguém que, se estiver doente, nós ficaremos aflitos. Não seria um momento de nós pensarmos um pouco mais em Deus e na sua misericórdia, em como Ele nos trata e como nos quer bem? Deveremos desenvolver a confiança em Deus, de que mesmo a pior crise econômica passará. E que mesmo a mais aniquiladora de todas as doenças não perdurará. Tudo passará. Só não passará o amor de Deus por cada um de nós. É interessante também notarmos que esta pandemia nos traz algumas simbologias, nos traz metáforas para que possamos compreender um pouco mais a nossa vida. Porque se Kardec nos fala que são chegados os tempos de transformação moral da humanidade, então é interessante nós notarmos que a faixa etária que faz o maior número de vítimas fatais é justamente a dos idosos. Não estaria aí uma simbologia de que nós deveríamos deixar morrer dentro de nós o homem velho? Não estou me referindo a pessoas de mais idade. Estou dizendo do pensamento antigo, do pensamento antiquado, que já foi bom para uma determinada época antiga. Serviu em momentos intermediários. Mas os pensamentos antigos não são mais adequados para os tempos que se avizinham, para a aurora da regeneração. Então, deveremos refletir com essa doença
de que é necessário deixarmos, repito, nenhuma referência a qualquer pessoa, mas apenas simbolicamente, deveremos deixar dentro de nós morrer o homem velho, que ainda domina os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações. Deveremos pensar que a velocidade com a qual se propaga este vírus é exatamente o ritmo com que nós deveremos contagiar os nossos semelhantes, com os nossos bons sentimentos, com palavras de incentivo, de esperança e de fé. Deveremos agir com esta mesma velocidade. E fazemos com que todos tenham esta visão esperançosa de que no futuro nós estaremos aptos a desenvolvermos uma qualidade de vida melhor. Então, nós não deveremos minimizar os aspectos econômicos. Não deveremos minimizar o sofrimento alheio, dizendo, mas é apenas um grupo de risco, são apenas algumas pessoas. Eu não vivencio. Mas eu imagino que quem esteja vivenciando esta situação deve estar bastante aflito. Tanto do ponto de vista de quem tem um parente, um familiar doente, como quem é um empregador que precisa pagar os salários de seus empregados, como quem é um trabalhador que tem as suas contas. Mas todos nós estamos sendo chamados a refletirmos neste momento o que temos feito de nossas vidas. O mundo não será o mesmo, com certeza, daqui para frente. Precisamos desenvolver fé e confiança em Deus, tanto aqueles mais preocupados com o ponto de vista econômico, quanto aqueles mais preocupados com o ponto de vista humano, porque tudo faz parte da nossa própria vida. E é interessante nós notarmos que as pessoas, ultimamente, talvez envolvidos por essa questão mesmo da pandemia, preocupados, parece que as pessoas até desenvolveram um senso de religiosidade que estavam um pouco adormecidas dentro de si. A gente observava as pessoas mais voltadas à meditação, à prece, não sei se por falta do que fazer, por excesso de tempo sobrando, mas é interessante que as pessoas agora estavam querendo que Jesus, que segundo os relatos do Novo Testamento, havia feito a transformação da água em vinho. Parece que ultimamente as pessoas queriam rezar para Jesus para poder pedir para ele, Senhor, por que não transforma logo a água em álcool 70? Produto tão escasso nas prateleiras do supermercado, né? E talvez outros pedindo para que Jesus pudesse fazer a multiplicação do álcool em gel, que também não estavam encontrando. Como se Jesus fosse ali apenas para poder satisfazer as nossas necessidades do mundo. E é interessante porque finalmente parece que a humanidade acordou para a principal finalidade do álcool, que é um processo de limpeza, de asepsia, e não para ser utilizado para se embriagar, para poder entorpecer os sentidos. Parece que até mesmo esse serzinho microscópico está nos fazendo refletir um pouco mais e fazermos com que cada coisa tenha a sua finalidade mais justa. Eu ainda não sei, mas eu estou tão curioso para poder ver daqui a algum tempo, saber o que acontece com as estatísticas, se diminuiu o número de acidentes, não somente porque os carros diminuíram a sua circulação, mas também e principalmente porque não tinha gente alcoolizada dirigindo pelas ruas. Então eu penso que até mesmo nisso esse vírusinho pode ter nos ajudado, pode ter nos auxiliado. E eu acho que do ponto de vista bíblico, talvez nós estejamos agora, nesse instante, nos assemelhando mais com Pôncio Pilatos, não é verdade? Porque todo mundo lavando a mão a todo instante, desenfreadamente. Ninguém mais se esquece. Era um hábito que já estava meio esquecido, meio perdido, e agora, sempre que temos a oportunidade, a gente pega um sabãozinho, lava as mãos, e assim nós vamos fazendo. Como esse vírus transformou as nossas vidas, não é verdade? Como essa pandemia modificou a nossa vida. E a gente reclama de estar com um menino que devia estar na escola, já há 3 semanas conosco dentro de casa, e agora a tecnologia permitindo o desenvolvimento das tarefas dentro do lar. Eles estão fazendo as aulas, estão continuando com o conteúdo. Os professores lá estão continuando com seus afazeres, preparando
o material para os meninos, mas quem está dando socorro agora somos nós. É o menino pedindo para apontar lápis, falando que não entendeu isso ou aquilo, e a gente ali ajudando eles a fazerem as tarefas. E lamentando que não pode mais nem levar o nosso pet para poder passear na rua, para fazer as necessidades, porque seria uma boa desculpa, né? Para a gente poder dar uma voltinha lá fora. E aí a gente pensa como a gente gosta de reclamar de coisa pequena. Nós já paramos para pensar, pegando a referência bíblica mais uma vez, o que não deve ter acontecido com Noé? Porque Noé estava num barco, estava numa arca, com seus 3 filhos, com as suas 3 noras, a esposa. Bom, pelo menos a gente não ouve nenhum relato, a gente não consegue ler lá no Antigo Testamento, dizendo que ele estava com a sogra. Isso a gente não sabe. Mas, se ele estava com essa família toda, ao mesmo tempo ele tinha um casal de cada animal para poder estar ali. Agora eu fico pensando, nós estamos há 3 semanas em casa, com flexibilizações, né? Uns saindo, outros ficando em período integral, e a gente reclamando. E Noé, que ficou 1 ano inteiro dentro da sua arca, olhando para tudo quanto é lado e só enxergando água. Agora vocês já imaginaram? Ali dentro, papagaio falando, galo cantando, cachorro latindo, gato miando. Vocês já pararam como é que deve ter sido? Quem que dava comida para o elefante? Quanto que ele comia? E o que é pior? Quem limpava depois a sujeira do elefante? Já pararam para poder pensar nisso? E o que Noé deve ter feito com os cupins que ele levou para dentro da arca? E o pica-pau? Será que não estragou aquele barco? A gente reclama de barriga cheia, não é? Achando que o nosso sofrimento, o nosso tormento é muito grande. O que deve ter passado esse homem? Mas é claro que isso é uma simbologia. É claro que isso é uma metáfora que nós encontramos lá na Bíblia para fazermos refletir a respeito da providência divina. Né? Não aconteceu exatamente como está escrito ali, mas isso é motivo para uma outra conversa. Mas é só para a gente poder parar de reclamar um pouquinho, pensando que poderia ser muito pior do que realmente está sendo, não é? Mas eu penso que o Noé, podia ter deixado de fora o mosquito da dengue, não? Esse ele não precisava ter salvado. Mas tudo isso que acontece, essas diferenças que todos nós temos de posturas, de comportamento, é exatamente aquilo que Jesus nos fala no sermão profético, conforme anotou o evangelista Mateus no capítulo 25, nos versículos de 31 até 45. Que é exatamente o momento em que ele fala que estariam todas as nações reunidas frente ao Filho do Homem, sentado em seu trono, e ele colocaria à sua direita os bodes, e à esquerda os bodes e à direita as ovelhas. E eu ficava intrigado com isso, por que Jesus utiliza essa simbologia? Por que esses animais? Não poderiam ser outros? E aí, com um pouco de reflexão, a gente chega à conclusão. Eu não sou veterinário, não sou nada, mas na minha ignorância, eu acho que o barulho que faz a cabra é bé. E o barulho que faz a ovelha é bé. São animais muito diferentes. Um é caprino, o outro é ovino, eles têm grandes diferenças. Mas a sua fala é muito semelhante. Não estaria Jesus fazendo uma referência ao ser humano? Dos grupos que dizem, Jesus, eu te amo, eu amo meu próximo, mas que na verdade, embora a fala seja igual, bé, os animais são bastante diferentes, as posturas humanas são muito distintas entre si. Eu poderia dizer, eu amo Jesus, eu amo a Deus, e não fazer nada para demonstrar esse amor através do convívio com o meu próximo. Por isso nós somos chamados a convivermos dentro de casa com os próximos mais próximos, os nossos familiares, para podermos desenvolver a tolerância, a paciência e os testarmos para que eles também desenvolvam essas virtudes tão carentes no mundo atual. Então, que nós possamos refletir sobre o futuro que nos aguarda. A humanidade está em transformação.
não seremos os mesmos no ano que vem. Porque nós já pensamos diferente do que pensávamos há um ano atrás. E daqui a um ano, como pensaremos? Todos nós estamos em franco processo de desenvolvimento. As escolas serão diferentes. As relações de trabalho serão modificadas. Até mesmo as nossas relações alimentares serão transformadas. Porque vejam, a humanidade estava desenvolvendo ferramentas que algumas poucas pessoas utilizavam. Hoje, muitos usam. Se nós tínhamos o acesso às videoaulas, quantas crianças utilizavam um ano atrás? Quantas utilizam atualmente? Quantas utilizarão no futuro? Se nós pensarmos na entrega de alimentos, no delivery, quantos utilizavam esses recursos há um ano? Quantos estão utilizando agora? Quantos vão utilizar daqui a um ano? O mundo não será o mesmo. Não somente do ponto de vista físico, das relações humanas, mas sobretudo dos nossos sentimentos. É como se nós fôssemos uma família, onde tivesse um filho mais velho com 10 anos de idade e um recém-nascido. Não podemos esperar que todos tenham o mesmo comportamento, as mesmas ações, os mesmos modos de agir. Um dia, o recém-nascido vai ter 10 anos de idade. O de 10 vai estar com 20. Eles continuarão pensando diferentes entre si, mas todos chegarão à idade adulta. Assim somos nós na humanidade. Nós estamos em processo de desenvolvimento. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas todos estamos a caminho. Estamos construindo um mundo de regeneração. E regenerar, conforme a gente vê no dicionário, tem uma grande quantidade de acepções, de significados. A pessoa que bebia antigamente e não bebe mais, está em regeneração. Quando nós encontramos um tecido, um corte, e ele cicatriza, é regeneração. Uma floresta derrubada é regeneração. Uma pessoa que antigamente tinha uma vida de crimes e hoje se transformou para melhor, tudo isso é chamado nos dicionários de regeneração. Então nós já convivemos com diversas pessoas que estão no mundo de regeneração intimamente, em diferentes aspectos. Há aqueles que se preocupam com o morador de rua, há aqueles que se preocupam com os hospitalizados, há aqueles que se preocupam com a natureza, com os animais. Cada um de nós, em diferentes aspectos, estamos adentrando na regeneração, no assunto que nos é mais peculiar. E ensinamos gradualmente os outros a entrarem igualmente em regeneração. Porque ensinamos o outro a se alimentar melhor, a respeitar os animais, a respeitar a natureza, a ter compaixão pelos doentes, a podermos fazer algo para aliviar o sofrimento humano dos que estão na rua. Todos nós estamos em diferentes graus de adentrarmos na regeneração, mas estamos construindo este mundo de regeneração. Eu ouvi mesmo esta semana um relato comovente de uma pessoa que é, na verdade, amigo de um sobrinho meu e que num esforço de mobilização ele conseguiu reunir 6.000 cestas básicas aqui em Uberlândia para levar àqueles que estão passando por necessidades. É ou não é uma pessoa que já está adentrando na regeneração? E não o faz porque estaria ligado a uma instituição religiosa, espírita. Faz porque entende que o outro é seu irmão, é seu igual. Kardec finaliza o seu estudo nos mostrando exatamente isso. Que não é o espiritismo que cria a renovação social. É a própria humanidade que caminha para esta renovação. E que o espiritismo é apenas uma ferramenta que nos auxilia a compreendermos a necessidade de nos transformarmos. Mas esta renovação, esta regeneração acontecerá, quer queiramos, quer não. E poderemos ser atores desta regeneração. Basta arregaçarmos as mangas e fazermos o que estiver ao nosso alcance para produzirmos mais e melhor pelo engrandecimento da humanidade. Assim,
que todos nós possamos nos deixar envolver por este momento de reflexão, que possamos adentrar os nossos quartos, assim como Jesus recomendava, e ali, na solidão de nosso íntimo, falarmos com Deus, pedindo a Ele que alimente a nossa fé, a nossa esperança, que nos conduza na construção deste mundo novo, que todos nós aspiramos, mas que ao mesmo tempo somos construtores, somos artesãos, somos os arquitetos e os pedreiros que estamos edificando este mundo novo. Que o Mestre de nossas vidas abençoe os nossos passos, esteja ao nosso lado, conduzindo-nos para que possamos desfraldar esta bandeira e levantarmos bem alto o estandarte do Cristo, que é o hino de amor a toda a humanidade. A todos, muita paz e muito amor. Passaremos então agora a nossa prece, pedindo então as vibrações a todos os nossos irmãos que estiveram conosco aqui, e poderemos responder então futuramente. Aqueles que quiserem poderão encaminhar as suas perguntas, que no momento oportuno todas serão respondidas. Então agora visualizemos a doce figura de Jesus ao nosso lado, envolvendo-nos com sua branda luz, não somente a nós, mas a toda a humanidade, que passa por este momento de reflexão, a fim de que possamos transformar o nosso mundo íntimo, enquanto o mundo externo continua preparando para nos receber modificados. Mestre amigo, as tuas palavras são de vida eterna. O seu amor por nós é fecundo e imortal. O Senhor, desde a aurora da humanidade, tem estado ao nosso lado, instigando-nos a podermos fazer o nosso melhor, a acelerarmos os nossos passos, a fim de podermos progredir e tornarmos o nosso mundo o reino dos céus que tanto almejamos. Mas para isso, não bastarão as tuas palavras, os teus exemplos. É necessário que cada um de nós se engaje nessa luta, que nos tornemos soldados do bem, a fim de que possamos tomar a arma do teu evangelho e levarmos para todos aqueles que jazem encarcerados, que estão presos ao leito, que não tenham o alimento, para aqueles a quem falte o agasalho, para todos, enfim, que estejam em situação desesperadora, porque ainda não conhecem a Ti. Senhor, a humanidade agora entra numa nova era. Somos todos nós atores no espetáculo que há de iniciar. Permita-nos renovarmos as nossas disposições íntimas, a fim de nos fazermos cada vez mais envolvidos pela Tua luz e levarmos o alimento espiritual aos que necessitam. Luz do mundo, ilumina os nossos corações. Pão da vida, dá-nos aquilo que mata a fome de conhecimento. Água viva, dessedenta-nos das verdades do Evangelho. Seja conosco não somente hoje, Senhor, na caminhada em que estamos ainda tropeçando. Auxilia-nos a levantarmos diante das dificuldades que nós mesmos criamos para nós, por sermos ainda vítimas de nossas próprias ignorâncias. Ampara-nos com os teus braços firmes, acolhe-nos junto a Ti, envolve-nos com o Teu amor, a fim de que nos tornemos as flores que estejam pelo caminho, a espargir perfume e beleza para todo irmão que esteja em necessidade. Não desista de nós, Senhor, nem neste momento, porque precisamos do Teu amparo. Dá-nos ainda a coragem e a força para resistirmos às tentações, mas, sobretudo, ilumina as nossas mentes e corações para que superemos a nossa própria inferioridade e conseguimos construir um mundo melhor, onde a Tua morada seja perpétua por todo sempre.
Graças te damos, amigo. Sê conosco neste momento de desafio. Que assim seja.